Olá, como que vocês estão? Acho que é o terceiro ou quarto vídeo. Vocês não vão poder ficar falando que eu não troquei de roupa, porque tem que ser rápido hoje, ok? Então, como é que vocês estão? Mais um dia firme e forte, né? Chegando o final de semana aí pra você aproveitar a família, os amigos, o cachorro, os filhos, a esposa, enfim, né? Bom, hoje a palavra de Deus entrou dentro do meu coração, como todo dia entra. É uma palavra sobre Ezequiel, a profecia contra Gog. E uma coisa que Deus tocou muito é que Deus ele quer nos restaurar. O Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer que nós obedecemos, o Senhor quer que nós vivemos uma vida com Ele plena de amor, de paz e de alegria. Então, assim, eu venho falar para vocês que há muito tempo, muitos anos da minha vida, o Senhor queria me restaurar, mas eu tinha medo dessa restauração. E uma das áreas que Ele mais queria me restaurar era nas áreas financeiras. Por quê? Porque quando nós estamos na palavra de Deus, né? Nós, assim, não gostamos, assim, de ofertar ou dizimar, porque Alessandra, eu tinha medo. Eu tinha medo de ofertar, eu tinha medo de dizimar. Por quê? Porque eu achava que esse dinheiro não era justo para as pessoas, assim. Geralmente, quando eu dava, assim, os meus dízimos, eu queria dar meus dízimos, eu, como carne, olhava para a pessoa assim: eu não vou dar meu dízimo não, sabe por quê? Porque aquela mulher lá, aquela mulher daquele pastor é muito metida, nem pegou na minha mão, nem bababá. Então, o Espírito Santo falou assim: peraí, você está devolvendo o que é meu para ela ou para mim? Então, muitas das vezes, nós não somos abençoados porque nós nos limitamos das promessas de Deus na nossa vida. Ficamos com medo, porque a gente acha que a gente está devolvendo esse dinheiro da oferta, do dízimo, para os homens. E eu ia falar, of course, claro que também é para a ajuda da igreja. Você acha o quê? Que eles vão comer do quê? Vão viver do quê? É mais óbvio, porque quando você está sendo bem alimentado da palavra, quando você tem um pastor que honra a casa de Deus e traz a palavra aqui para você, ó, um banquete, você ainda tem dó de abençoar a vida daquele que te prospera, que traz a prosperidade do céu, que aprende com Deus, porque se ele está ali foi porque ele foi colocado. Eu não estou falando de defeitos. Defeitos todos nós temos. Ele também tem. Eu estou falando de ser abençoado por Deus. Porque quando você devolver a tua oferta, quando você devolver o teu dízimo, não é para o pastor, é para Deus. E o que o pastor está fazendo, isso é problema dele com Deus. Nós não temos nada a ver com isso. Se ele rouba, se ele usa para aquilo, isso é problema dele com Deus. Nós temos que ter consciência. Não é o pastor que está nos enganando. Ele está enganando a Deus. Porque você está fazendo, eu e você estamos fazendo a nossa obrigação de ofertar e dizimar. É o que a nossa palavra, a nossa Bíblia nos ensina. Pode ser católico, pode ser crente, o Senhor ensina. Quando eu fazia a primeira comunhão, quando eu fiz a crisma, eu aprendi. O padre também colhe dízimo, colhe as ofertas. E isso é independente das religiões. Nós temos que ajudar a nossa casa que traz a palavra de Deus. Porque o padre precisa comer, o padre precisa vestir, o pastor precisa comer, o pastor precisa vestir. E não importa se a mulher dele ou se a namorada dele, seja lá quem for, esteja andando no salto alto, que ele esteja andando no carrão, ele tem mais aqui andar. Por quê? Esse Deus nosso é pobre? Por favor, né? Você tem raiva que o pastor tenha uma BMW, que o pastor tenha uma Mitsubishi, ou que ele tenha um Corvette, que eu ainda não vi ainda, mas amém, no dia que tiver, glória a Deus. E você fica assim: nossa, eu vou ficar trabalhando de limpar vaso, ou eu vou ficar trabalhando de pintura, ou eu vou ficar fazendo isso para aquele pastorzinho ladrão que não prega a palavra de jeito e dá dinheiro para ele. Não, minha irmã ou meu irmão, nós estamos errados. Nós não temos que cobrar nada deles. Quem tem que cobrar deles é Jesus. Isso é problema dele. A máscara é dele. Se Deus tiver que tirar, Deus vai derrubar.
com você ou sem você, dizimando na igreja ou ofertando na casa de Deus. Porque o que Deus quer não é o teu dinheiro, é a tua fidelidade. Deus quer a minha e a sua fidelidade, independente de que igreja seja. Independente. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Aquele pastor pode estar errado, mas ele pregou a palavra dele lá dentro. Ele está pregando errado? Não, ele não está pregando errado. Então nós temos que valorizar esse pai, esse pai de família, esse pastor abençoado que está dentro de qualquer igreja que seja, que está nos dando a palavra. Mesmo que ele esteja fazendo coisas erradas, você não tem que prestar conta com ele. Tem que prestar conta com Deus. Se ele está fazendo algo errado, ele vai prestar as contas dele. E outra coisa, meu irmão e minha irmã, não adianta. Você pode fazer errado, Deus tira a máscara, seja quem for. A igreja cai, a igreja fale. Fale não, porque não é, Deus não permite. Mas a máscara do homem, porque a igreja não tem culpa de nada. O nome igreja, se eu vou naquela igreja, aquela igreja tá torta, não foi a culpa da igreja, foi a culpa de nós, membros, que destruímos a casa de Deus. Porque o Senhor tá lá no céu, nos amando, colocando pessoas aqui. Então foi nós que eu falo, foi o ser humano, aquele que Deus colocou ali para governar a casa dele. Errou, foi porque ele foi carne. Mas nem eu nem você temos direito de julgar. Nem eu nem você tem direito de falar, você não vai nessa igreja porque essa igreja não presta. Isso não é problema meu ou seu. Você sabe por quê? Porque quando a gente fazer isso, a gente está julgando o nosso próximo. E quando a gente julga, mesmo que nós sabemos que é verdade, nós estamos voltando, para trás da fila. Por quê? Nós estamos igual o fariseu. É uma prostituta, não quero na minha roda. É um bêbado, não quero na minha roda. Nós somos fariseus. Nós somos fariseu. E é isso que os fariseus fizeram na época de Deus. Prostituta não entrava, bêbado não entrava. E esse mundo, você acha que está sendo diferente? Não tá. O pastor caiu ali, o pastor errou. Nós estamos lá, metendo o pau no pastor, metendo o pau na coitada da igreja, destruindo a igreja, porque fulano ali errou. Nós estamos lá, falando tudo. Você acha que isso é certo? Não é certo. Por quê? Porque é um ser humano, é uma alma, é um filho de Deus. Independente dos erros dele, quem te falou que aqui na terra tem pessoas perfeitas? Eles não estão limitados do pecado. O que nós temos que fazer é amá-los e orar para que essas igrejas não caiam mais, para que essas igrejas não decaiam. Sabe por quê? Porque tem milhões de gente com sede de amor, milhões de seres humanos precisando de ajuda. Eu conheço milhões de pessoas que estão no vale da sombra da morte. Por quê? Porque estão assim, olhando para o pastor. Estão olhando para os erros do pastor. E que Deus fala, não olhe para ele, olhe para mim. Porque eu não tenho defeito. Nós estamos perdendo tempo. Em vez de a gente abençoar a vida daquele irmãozinho que entrou naquela igreja. Tem gente que está falando assim, não vai nessa igreja não, que essa igreja não presta. Não vai nessa igreja, não dizima ali não. Dizima sim. Aonde você for, seja na católica ou seja na crente, aonde tiver que você pisar a planta dos teus pés, você dê aquilo que Deus tem te falado para você dar, independente do pecado do teu pastor. Seja fiel com Deus, que Ele vai trazer para você, como trouxe na minha vida. Ele vai transbordar, como Ele tem transbordado. E eu não falo que a pessoa vai ser transbordada só no dinheiro, não. Dinheiro não é tudo na tua vida. Eu falo de quando Deus transborda, Ele transborda paz, Ele transborda alegria, Ele transborda saúde, Ele transborda gratidão, Ele também transborda dinheiro na tua vida. Mas não condene ninguém mais. Não deixa de dizimar porque aquela igreja não presta, ou porque fulano faz para fulano, mas não faz para você, porque o pastor olha mais para aquele que é mais alto na igreja e não olha para você. Não tem problema. Você não está pedindo pela misericórdia de pastor nenhum, você está pedindo pela misericórdia de Deus. Deixa o pastor olhar para quem ele quiser. Para de ficar sendo a mesmice, gente. Vamos lá comigo, pelo amor de Deus. Eu fiquei anos da minha vida trancada, preocupada, que não olhava para mim, que a pastora, meu Deus, eu ia para uma igreja, a pastora, uma eu cumprimentava, eu estava feliz, a outra eu cumprimentava e falava, nem olha para mim. Eu não preciso de migalha mais.
Eu preciso do amor de Jesus. Não quer falar oi pra mim? Não fala. Quer falar mal de mim? Fala. Não quer escutar, quer me condenar do que eu tô falando? Eu não sou pastora, eu sou filha de Deus. Eu não tenho nada, mas o que eu quero é que esse amor seja transbordado. Sabe por quê? Porque as igrejas estão perdendo as pessoas. É melhor você estar na igreja do que você estar no inferno. É muito melhor você estar na igreja, mesmo que ela esteja errada. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, você não vai voltar vazia. Deus vai sempre usar um filho de Deus para nos abençoar. Deus sempre vai estar nos abençoando. Então, se aquela igreja errou, se você tem oportunidade de abençoar aquela igreja, se você não pode ficar nessa igreja, se você ficar nessa igreja e ver que você está condenando todo mundo, é melhor que você saia e procure um outro lugar melhor. Porque você só está pecando. Se você não pode conviver com aquele pecado ali que está te machucando, se você sabe sinceramente com Deus que aquilo não está te fazendo bem e você vai julgar, é melhor que você saia. Porque você vai pecar e você vai ter consequências do teu pecado. Porque independente que você esteja certo, se você julgar, você paga. Independente. Até da gravata do pastor, se estiver torta, se for intenção de maldade, você paga. Então, se você não pode ficar ali no amor, então saia, procura a tua igreja. Mas eu vou deixar claro para você, não fica pulando de banco em banco, não. Fica onde você tem que ficar. Porque não é a igreja, às vezes, que está doente. É você ou eu que estava. Quantas vezes eu saí de uma igreja, aí fui para uma outra, por quê? Porque eu não queria aceitar que aquela mágoa daquelas pessoas. Eu não queria aceitar, não queria olhar na cara daquelas pessoas, eu não quero mais saber, eu não quero mais. E não é assim. Deus faz que você tenha que conviver, que você tenha que passar todo dia na frente, tem que apertar a mão. Sabe? É difícil, é mesmo, é muito difícil. Amar as pessoas é difícil demais. Tem hora que você quer assim, sabe, acabar, mas não adianta. Seja fiel na casa do teu Senhor. Dizima na igreja do padre, dizima onde você tiver que dizimar, oferta, abençoa a igreja, ajuda teu próximo mesmo, não fica olhando nos defeitos deles não importa, seja fiel com Deus, é esse que te traz o pão, é esse que te abençoa todos os dias da tua vida, quando você levanta de manhã cedo para trazer o pão de cada dia para os teus filhos, ou para ajudar teus pais, ou para ajudar teu marido, seja o que você tem feito, é ele que te ajuda. Então o dinheiro que nós temos que devolver não é para o pastor, é para nosso Deus, e nós vamos prestar contas sobre isso. Contas. Não deixa as pessoas ficar jogando no teu ouvido. Porque esse daí é ladrão, porque esse pastor é ladrão. Não importa. Faz a tua obra com Deus, que a minha e a tua é de sermos fiel. E eu tenho certeza, quando eu tinha condições de muito dinheiro na mão, que eu trabalhava, ganhava muito dinheiro, eu não era tão próspera como eu sou agora. Porque agora eu não trabalho, o meu marido que trabalha, e eu compro, gasto, faço, e eu não sei de onde. A prosperidade dele vem como um milagre. Às vezes eu estou sendo presenteada, às vezes eu quero uma coisa e eu não posso gastar porque aquilo é muito caro. E de repente o Senhor abre uma porta e alguém veio esse dia mesmo, eu ganhei um presente, ganhei uma bolsa que eu estava apaixonada. Uma bolsa da Michael Kors, eu estava apaixonada e me deram de presente. Original. Mesmo se não fosse original, eu até aceitava, mas ali, ó, ganhei. Do nada, de uma seguidora que tá gostando muito dos meus vídeos, do blog, me deu. Então, meu irmão, fique com Deus. Hoje eu deixo essa vitória para nós. Vamos ser fiéis a Jesus. Ajude as nossas igrejas. Vamos ajudar os nossos irmãos a voltar e ficar na paz do Senhor. A ficar. Não vamos olhar para o homem, vamos olhar para Deus, tá bom? Eu deixo para vocês Ezequiel 38. Fiquem com Deus.